Se você olhar para um mapa, o Cáspio parece um mar, algo que poderia se conectar ao resto do mundo, mas na verdade não se conecta. Ele é completamente cercado por terra, isolado de todos os oceanos da Terra. E isso levanta uma pergunta aparentemente simples: o que é de fato o Cáspio? A resposta para essa pergunta não está só em um livro didático. Ela determina quem controla vastas reservas de energia, quem tem acesso militar e como 5 países dividem um dos corpos d'água mais disputados do planeta. E agora, há outro problema também, um que pode mudar a situação de forma irreversível. Antes de entender quem a controla, precisamos saber o que ela é e por que não há consenso sobre isso. O Mar Cáspio é ladeado pela Rússia, Irã, Turcomenistão, Azerbaijão e Cazaquistão. Cada um deles o deseja. É grande demais para ser ignorado, valioso demais para ficar indefinido e incomum demais para ser classificado de forma clara. É salgado, embora não tanto quanto o oceano. Tem ondas, correntes e ecossistemas que lembram um mar, mas geograficamente está preso dentro de um continente. E é nessa contradição que o problema começa. Milhões de anos atrás, o Cáspio não era isolado. Ele integrava um sistema oceânico bem maior que se estendia pela atual Europa e Ásia. Mudanças tectônicas gradualmente o isolaram até que a água que antes tinha ligação com o resto do mundo ficou presa no interior. O que restou não era exatamente um lago, nem exatamente um mar. Os níveis de água subiam e desciam, a salinidade mudava, as linhas costeiras se moviam, e essa instabilidade nunca realmente parou. Muito antes das fronteiras modernas existirem, impérios rivais e líderes locais disputavam o controle. Líderes europeus buscavam alianças políticas e subornavam autoridades locais para obter acesso aos primeiros poços de petróleo e rotas comerciais. Mesmo no século X, o petróleo já era extraído para iluminação, medicina e fins industriais. Isso estabeleceu um padrão. Impérios surgiram e desapareceram, mas ninguém manteve controle total. Essa ausência de uma única autoridade central definiria o futuro da região. No Cáspio, esse padrão nunca foi interrompido, só ficou mais caro. A pesca, principalmente do esturjão para caviar, sofreu superexploração por falta de governança clara. Isso permitiu que a sobrepesca se tornasse um problema rapidamente. Os estoques diminuíram e espécies ficaram ameaçadas. O padrão era simples. Quando as regras são incertas, cada um tira o máximo que pode. Esse padrão também se aplicou a recursos mais valiosos que peixes. Petróleo e gás natural fizeram do Cáspio um alvo cobiçado antes mesmo das demandas energéticas atuais. O controle sobre esse recurso moldou interesses regionais e globais, com a Rússia sendo a principal potência europeia com acesso direto. A Rússia é o único país europeu com acesso ao Mar Cáspio, e à medida que seu território crescia, a região se tornava de interesse especial para ela. Sob Pedro o Grande, o explorador Fyodor Soimanov mapeou o mar, impulsionando o comércio e reforçando a dominação russa. E isso significava que a corrida armamentista havia começado. No final, os comunistas prevaleceram e a União Soviética assumiu o controle do Mar Cáspio. Uma nova era de domínio havia começado. A dominação soviética fez com que quase todo o Cáspio ficasse sob controle centralizado. Isso deixou apenas o Irã como um estado costeiro independente, lidando com suas próprias relações complexas com as potências globais. Porque o rumo do petróleo define o rumo do mundo. O controle do petróleo do Cáspio significava poder. A União Soviética dependia desses recursos para competir globalmente, e a Guerra Fria acelerou a industrialização ao longo do mar. Plataformas de petróleo, petroleiros e infraestrutura mudaram a região. Questões ambientais eram secundárias diante da geopolítica. Os oleodutos da era soviética criaram rotas vitais para a economia e complicações legais que persistem até hoje. A rede de dutos de petróleo, portos e centros de armazenamento criou o primeiro modelo moderno para o controle de recursos. Mesmo após a independência, essas infraestruturas ditavam quais rotas poderiam ser usadas, quais estados se beneficiavam mais e como os parceiros internacionais negociariam o acesso. E então, tudo desmoronou. Com o colapso da União Soviética em 1991, as margens do Cáspio mudaram drasticamente. 15 estados conquistaram a independência à medida que o território da Rússia encolheu. Azerbaijão,
Cazaquistão e Turcomenistão ganharam grandes porções da costa do Cáspio. A Rússia manteve o acesso, mas o mar agora estava rigidamente dividido entre novos estados em desenvolvimento, cada um com ambições econômicas urgentes. As pessoas passaram a ver a região com interesse oportunista. Figuras como o futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, destacaram o Cáspio como uma das regiões econômicas mais importantes do mundo. Países emergentes estavam abertos à influência ocidental ao tentar sair da sombra da Rússia. Enquanto isso, o controle soviético encolheu de 6.100 quilômetros de litoral para apenas 747 quilômetros. Com tudo isso em jogo, as tensões aumentaram. Todos disputavam uma vantagem em um cenário complexo e de alto valor. O status do Cáspio permaneceu incerto por décadas. Acordos iniciais, como os tratados soviético-iranianos de 1921 e 1940, tornaram-se obsoletos após o colapso da União Soviética, deixando os recursos da região em aberto para disputa. A questão da classificação ainda permanece, mesmo nos dias de hoje. Acredita-se que existam mais de 292 trilhões de pés cúbicos de gás natural enterrados sob o Mar Cáspio. Isso abasteceria os Estados Unidos por quase 9 anos nos níveis atuais, sendo uma das maiores reservas inexploradas do mundo. A Rússia e o Irã têm defendido a classificação de lago pelo mesmo motivo de sempre, pois isso exclui os 3 estados mais novos. Se a classificação mudar, tudo muda. Se for considerado mar, valem as leis internacionais. Acesso aberto, recursos compartilhados, nenhum país controlando o fundo do mar. Se for classificado como lago, o antigo acordo entre União Soviética e Irã ganha mais peso, dividido entre quem tiver a reivindicação mais forte. E isso muda completamente as regras do jogo, e não é isso que os detentores do poder querem. A economia da Rússia tem enfrentado dificuldades desde o início da guerra na Ucrânia, com o país sob fortes sanções. Isso faz com que o país esteja mais interessado do que nunca nos recursos oferecidos pelo Cáspio. Enquanto isso, o Irã tem estado mergulhado em conflitos durante toda a era da República Islâmica. Cazaquistão, Turcomenistão e Azerbaijão dependem fortemente dos recursos naturais para se tornarem potências regionais. Cada centímetro está sendo disputado, e esses centímetros podem significar bilhões. A produção de energia é um jogo de alto risco. O Azerbaijão produz cerca de 60% do petróleo atual do Mar Cáspio. Décadas de perfuração e posição estratégica nas ilhas costeiras deram vantagem ao Azerbaijão. O mercado aberto da região e a riqueza de recursos amplificam as tensões, e isso torna o conflito cada vez mais provável. Cada estado ao redor do Cáspio tem reivindicações sobrepostas e disputas frequentes. O Azerbaijão, em particular, viu o Irã e o Turcomenistão dispostos a avançar sobre o que o Azerbaijão considera seu território. Isso pode se tornar ainda mais difícil se o maior projeto da história do Mar Cáspio se tornar realidade. Isso nos leva ao sistema de transporte de petróleo transcaspiano, um projeto gigantesco para transportar petróleo do Cazaquistão até o Azerbaijão e, em seguida, diretamente para centros de alto tráfego como o Mar Negro ou o Mediterrâneo. Isso criaria uma rota expressa e transportaria até 500 mil barris por dia inicialmente. Isso representa uma aliança estratégica de energia entre nações que tendem a se aproximar dos mercados ocidentais. O impacto desse projeto pode ser sísmico. Ao contornar as rotas tradicionais da Rússia e do Irã, isso ameaça alterar o poder de barganha regional quando se trata de preços de energia e influência política. As preocupações ambientais também são significativas. A construção submarina pode afetar ecossistemas e aumentar o tráfego de petroleiros, mas o oleoduto excluiria outros atores poderosos. Tanto a Rússia quanto o Irã expressaram sua oposição ao projeto. Ele contorna a influência deles e potencialmente transfere o poder regional para o Azerbaijão e o Cazaquistão. Apesar do planejamento desde 2005 obstáculos logísticos, políticos e ambientais têm atrasado o progresso. O projeto continua em grande parte sem sair do papel, mas ainda é um ponto focal de tensão. A incerteza em torno desse projeto amplifica a fragilidade da região. Cada rota proposta redefine os cálculos políticos, econômicos e militares. O acordo de 2018 definiu as taxas de superfície e o acesso à pesca, mas deixou o leito marinho, onde está a verdadeira riqueza energética, totalmente sem resolução. Além dos recursos, o controle estratégico também está em jogo.
A Rússia baseia seus argumentos na proteção ambiental, mas também protege o acesso pelo rio Volga e pelo canal Volgodon, enquanto o Azerbaijão, o Cazaquistão e o Turcomenistão não têm saída para o mar. E as opções da Rússia para impedir isso estão diminuindo a cada dia. Por um tempo, Rússia e Irã foram as potências militares indiscutíveis na região. Ambos enfrentaram conflitos que esgotaram suas forças, enquanto os antigos estados soviéticos expandiram sua presença naval. Agora, todos os 5 estados fronteiriços têm presença na região. Qualquer tentativa de tomar o controle seria enfrentada com força militar. Por enquanto, todos os 5 reivindicantes mantêm uma trégua desconfortável. Com 5 reivindicações diferentes sobre o Mar Cáspio, alguns países fizeram acordos separados. Rússia, Cazaquistão e Azerbaijão têm acordos bilaterais entre si baseados em linhas medianas. Ninguém recebe exatamente o que quer, mas todos recebem um pouco. Azerbaijão e Turcomenistão disputam um campo compartilhado, embora as tensões permaneçam principalmente diplomáticas. Mas o mesmo não pode ser dito sobre o Irã. Eles adotam uma postura mais agressiva. A República Islâmica tem várias disputas de baixa intensidade no Cáspio. Relatos do Azerbaijão sobre barcos de patrulha iranianos atirando em navios de exploração ressaltam essa tensão. O Irã também está sendo duro nas negociações. Eles exigem um acordo unificado entre os 5 países e uma divisão igual dos direitos sobre o Mar Cáspio. Mas ainda há um grande elefante na sala. O fundo do mar continua indefinido em termos de território. E essa é uma das fontes de energia mais ricas. Os acordos cobrem apenas as questões mais simples, de superfície. A água ignora fronteiras. 6 rios cruzam fronteiras internacionais a caminho do Cáspio, diferente do Volga, que corre inteiramente em território russo. O rio Kura atravessa 3 países, 2 dos quais, Geórgia e Turquia, não fazem fronteira com o Mar Cáspio. Isso dificulta ainda mais o processo de escoar o petróleo para fora do mar. Cada rota alternativa traz diferentes combinações diplomáticas e o futuro de todos esses países pode estar em jogo. A questão de quem é dono do petróleo sob o Mar Cáspio tem impactos enormes na economia global. Irã e Rússia assinaram um acordo que eles achavam que lhes dava vantagem, mas a mudança das fronteiras alterou isso. Neste momento, trilhões de dólares continuam sob o leito do mar. Cada país tem uma presença militar na região, mas isso não garante domínio porque eles não são os únicos com interesses aqui. Há um 6º participante silencioso na sala, e eles podem ter o maior investimento, porque todos esses países fizeram acordos com empresas de processamento de petróleo, como os conglomerados globais Shell e ExxonMobil, assim como potências regionais como a Lukoil. Eles investiram pesado e uma reviravolta política poderia colocar esses lucros em risco. E isso significa que, ironicamente, o status quo atual pode ser o melhor para todas as partes envolvidas. Quando todos têm interesse, ninguém tem o controle. 5 governos e 2 multinacionais do petróleo se beneficiam da mesma questão não resolvida. É por isso que a disputa de classificação já dura 30 anos. A resposta vale demais para muita gente. E assim, o delicado equilíbrio continua por enquanto. Se uma única nação conquistasse a supremacia sobre o Cáspio, as restrições desapareceriam. Atividades econômicas intensas podem causar a extinção de diversas espécies nessas águas. Uma grande porcentagem do suprimento mundial de petróleo poderia ficar sob o controle de uma aliança econômica, mas isso pode estar mudando de uma forma que pode ser vista do espaço. O Mar Cáspio está encolhendo. É uma ameaça lenta, mas persistente. Entre 2006 e 2024, os níveis de água caíram cerca de 2 metros, atingindo um recorde de 29 metros abaixo do nível do mar. Estima-se que o Mar Cáspio possa sofrer uma queda de 18 metros neste século. Isso representaria uma redução de 25% em sua área total. Com a queda do nível do Mar Cáspio, a pesca e a perfuração de petróleo em águas profundas podem enfrentar mais dificuldades. As plataformas são projetadas considerando o nível atual do mar. Para piorar, essa mudança não ocorre de forma uniforme na região. O setor nordeste do Cáspio, que pertence ao Cazaquistão, é particularmente vulnerável devido à pouca profundidade e à proximidade com condições desérticas. O setor de energia do Cazaquistão é fundamental para a economia do país. Petróleo e gás estão sendo constantemente transportados para fora da região,
e isso pode estar acelerando a queda do nível da água. Mas está longe de ser o único fator, e o principal não será fácil de resolver. O Mar Cáspio pode acabar sucumbindo à crise que está colocando em risco corpos d'água em todo o mundo. A mudança climática, o aumento das temperaturas, a diminuição das chuvas e a maior evaporação tornam mais difícil repor a água. Enquanto os níveis dos oceanos estão subindo devido ao derretimento das calotas polares, o Mar Cáspio não tem esse tipo de saída. Diferente dos oceanos, o Cáspio não possui saída. A vida se torna mais difícil e a competição entre as pessoas se intensifica à medida que os níveis de água diminuem. O Cazaquistão é a primeira nação a ver sua parte do Mar Cáspio começar a encolher. Não será a última. Isso significa mais competição na região. As pressões econômicas, políticas e ecológicas tendem a aumentar, e isso provavelmente vai piorar a situação. Um conflito entre as nações que compartilham o território é quase inevitável, porque quando o bolo encolhe, as pessoas sempre querem garantir a sua parte primeiro. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.